Voltamos para o nosso programa Polêmica, lembrando vocês que nós estamos aqui com a presença do vereador Genásio e do pastor Átila. E agora vamos falar de outra questão importantíssima, que é a formação das crianças. A formação dentro da conotação política, porque a política não envolve só a política partidária, e também esse alinhamento com fé. Por que eu coloco isso? A gente tem uma impressão, e isso aí já é praticamente uma realidade, que quando a criança entra na escola, principalmente na sua fase inicial, na sua fase embrionária, ela vem com deformações tamanhas da família que faz com que o professor ele tenha duas funções. Além da função típica de educar, ele também vai ter a função de incorporar, de arrumar esses defeitos que vêm de casa. E muitas vezes são defeitos morais, pela falta de religião, pela falta do contato inicial com família. Pastor, qual a função da igreja nesse ponto? Qual é a responsabilidade que ela tem? Cláudio, a gente puxa pela nossa cidade mesmo. Se você fizer um levantamento aí das 5 melhores escolas da nossa cidade, você vai ver que deve ter umas 4, ou se não as 5, que estão ligadas à religião e principalmente ao cristianismo de alguma forma, né? Pega as melhores escolas da nossa cidade, né? Se você fizer uma pesquisa com os pais pelas ruas, você vai ver que os pais, a preferência dos pais é que os filhos estejam numa escola que tenha um ensino religioso, porque os pais sabem da importância de um ensino religioso. Talvez o setor público até às vezes não entenda, né, porque luta tanto contra a matéria religião na escola, né? Eu lembro quando eu estudava que a matéria religião não valia nota, não valia nada, era simplesmente para ter. Hoje eu nem sei se tem. Existe uma perseguição muito grande para que se tenha um ensino religioso nas escolas públicas, né? Então, mas as privadas, não. As privadas, elas fazem questão de que tenha um ensino religioso. Na verdade, isso entra na grade escolar como um dos checklists, né? Das coisas tops da escola. É informática, é inglês e tem ensino religioso, né? Então, por quê? Porque os pais valorizam isso. Pais sabem da importância disso. Então, não é uma questão porque o pastor está falando, ou o vereador está falando. Não, é uma questão que os pais estão vendo a realidade dentro de casa e sentindo a necessidade de um socorro, de uma ajuda. Isso parte da igreja, isso parte das escolas que têm ensino religioso fundamentado e estão se sobrepondo às demais. Isso é um fato que a gente deve considerar. Vereador. Eu vejo que família hoje, que ela tem um compromisso com Deus, ela consegue fazer com que ela seja um diferencial na sociedade e os seus filhos sejam um referencial nas suas escolas. Eu acho que o filho que vem de um berço evangélico, ele consegue ser um diferencial nas suas atitudes, nas suas ações, e isso as escolas já perceberam. Hoje existe um diferencial muito, mas muito grande também das escolas hoje que resolvem resistir a esse entendimento. Eu acho que, conforme o pastor falou, precisamos retomarmos esse processo. Quando nós éramos pequenos, acredito na sua fase também, ali nós tínhamos ali o hino nacional nas escolas, nós tínhamos ali, fazia parte da grade curricular. A moral e cívica, né? Moral e cívica. O ensino evangélico, e a gente conseguia ver um diferencial. Não sei por que está havendo esse distanciamento. As igrejas hoje são muito fortes. Eu acho que isso daí hoje já existe uma motivação maior, não só para os vereadores, mas um posicionamento dos pastores também, fazer com que as escolas públicas particulares retomem isso. Nós temos condições de fazermos isso. De forma alguma isso seria um retrocesso, muito pelo contrário, seria um avanço muito grande, porque já houve uma análise lá atrás. Nós vimos como que isso era bom. Eu acho que nós temos que estar brigando realmente para ter mantendo. Quanto nossas crianças hoje, conforme você falou, existe um diferencial, conseguimos ver um diferencial. A criança hoje que vem de um berço evangélico, ela é bem doutrinada, é um diferencial. A educação que os pais impõem nela é muito grande em casa. Isso daí a gente consegue ver hoje. Esperamos em Deus que a gente consiga ter um futuro nesse segmento. Essa questão também outra questão que a gente vai conversando aqui, vai abrindo outros cenários de discussão. A parceria hoje, primeiro com o pastor, depois o vereador, a parceria política e religião é vista por muitos como uma coisa ruim, como uma coisa negativa,
que em tese é aquela pessoa que quer o cargo público se aproveitando daquele rebanho para que aquele rebanho se torne um colégio eleitoral. Como fazer para que essa imagem seja se tornada agradável, para que realmente a importância que a igreja tem, que a importância que o político tem, para que a gente consiga formar uma sociedade melhor? Pastor, você acha que o caminho é por onde? Para a gente tirar essa desmistificação, esse lado negativo que sempre se associa política com religião? Infelizmente, mas isso é devido aos maus exemplos, né? E a gente tem que lutar e não desistir, né? Infelizmente, pelos maus exemplos, tanto numa área como outra, a gente acaba desistindo da conversa, né? E a gente não pode desistir. Nem o político pode desistir, nem o religioso pode desistir, porque existe a sociedade que precisa do apoio, do socorro, tanto político quanto religioso, né? E seria bom o político, né, que tenha consciência religiosa, que tenha base religiosa, né? Mas, como a gente já conversou aqui anteriormente, precisa ter um equilíbrio, né? Precisa ter um equilíbrio para que possa esse político fazer um trabalho realmente voltado à sociedade. Não só o político, quando você vai um defensor público, ele é cristão, mas ele não pode deixar de defender alguém de outra religião. Ele é um defensor público. Público é para todos. Ele tem que defender todo mundo. Ele tem que defender a causa do cidadão campista, seja independente de credo, cor, raça, condição social, ele está ali para defender o cidadão campista. Para você ele tem que separar o ele tem que separar, ele tem que separar, porque senão ele vai estar impondo uma coisa, né? E esse tipo de procedimento afasta, né? E não atrai, né? Então eu acho que é na nossa atitude, no nosso trabalho, né? No âmbito, né, ainda no defensor público, de ele atendendo a sociedade como um todo, é que ele vai dar o exemplo cristão, né? E não fazendo acepção de pessoas, não fazendo de maneira parcial. Aí eu acho que ele vai estar fugindo de todo o procedimento cristão. Vereador. Consigo ver um diferencial hoje nos políticos que são evangélicos, principalmente quando se trata de questões que envolvem a família. Ali a igreja quer ver o seu representante. Qual vai ser a posição do político ali? Vai ser a favor da Constituição que vai desgastar a imagem da família, ou ele vai ser a favor das leis de Deus que vem representado pela Bíblia? Então eu vejo, eu como pessoa pública, representando um público evangélico, eu vou estar sempre em primeiro lugar atendendo às leis de Deus. Em segundo lugar, eu estaria atendendo à Constituição. Sabemos que muitas das vezes existe polêmica em determinados assuntos, a gente tem que ter uma coerência muito grande no tratado dos assuntos, mas eu vejo que as igrejas hoje têm uma necessidade de ter os seus representantes na política hoje, justamente na hora de aprovação de um projeto. Você tem uma bancada evangélica lá que tem um entendimento que aquele projeto ali agrada a Deus e agrada às famílias. Tem projetos que vêm para destruir as famílias. E se você não tiver os seus representantes naquela hora ali para combater aquilo ali, com certeza vão passar projetos que vão trazer muitos malefícios para as famílias. Então, no seu pensamento, as convicções religiosas se sobrepõem à Constituição. Sim, perfeitamente. E você acha, pastor, que deve ser dessa forma? Eu acho que tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio, porque a base da religião ela é muito importante, porque já vai fazer com que a pessoa tome certos direcionamentos, busque o diálogo para aquilo que é melhor para a sociedade, né? E como eu disse, muitas das coisas que são concretas dentro da igreja, né, não funcionam para a sociedade, no momento específico. Não funcionam, né? Precisa de um outro caminho, de um outro ajuste e do melhor caminho possível. E esse melhor caminho possível nem sempre é o ideal religioso, né? Aquilo que a gente, como o funcionamento integral dentro da igreja. Precisa que haja discussão, porque a sociedade, ela não é a igreja. A sociedade é composta de pessoas de várias religiões, de vários credos, de pensamentos diversos. Mas a gente tem que buscar a melhor maneira que possa abranger a todos, né? E isso vai fazer com que nós tenhamos uma sociedade melhor, né? E essa sociedade melhor vai, consequentemente, gerar, né, coisas positivas, né? Porque senão vai ficar algo muito imposto, algo muito forçado, né? E a gente não está aqui para forçar nada assim, dessa forma. A coisa tem que vir de uma forma gradativa. Tem que vir de uma forma gradativa. Nós temos que saber por onde ir, porque se formos de determinada maneira, determinado posicionamento,
diretamente a sociedade não vai receber. Então, ela não vai entender que isso é o melhor para ela. É muito complexo, Entendi. Cláudio, é muito complexo. Outra questão, redes sociais. Né? Rede social hoje, ela, desde a década de 90 para cá, ela se tornou um novo meio de acesso à informação e nem sempre essas informações são as melhores. Né? Então você tem que ter muito cuidado com isso, e aí tem a questão do filho, a questão da esposa, a questão da interação com a rede social. Nós temos aqui um político e temos aqui um pastor. Né? Os dois sabem da importância de difundir a informação. Vereador, o político já está acostumado com a rede social, onde a interlocução é maior, onde a crítica é mais direta, onde as informações chegam com mais rapidez. Particularmente o senhor já está preparado para vivenciar o que daqui para frente é cada vez mais imediatismo? Então, a gente consegue ver hoje a necessidade, a gente está interligado às redes sociais. O político hoje, que ele optou em entrar na vida pública, ele tem que saber que as redes sociais, muitas das vezes, vai expor ali o seu ponto de vista, o seu pensamento, muitas das vezes diferente do que ele pensa, e muitas das vezes o político tem que estar preparado para aquilo ali. E muitas das vezes a coisa se torna tão grave a ponto de ele ter que se manifestar. E uma manifestação dele ali, ele tem que entender que aquilo ali vai abranger hoje uma rede gigantesca de pessoas. O político não pode ter medo de se expor na vida pública dele. Foi a escolha que eu fiz. Então, a escolha que eu fiz, muitas das vezes, eu tenho que me comportar, eu tenho que me posicionar, que seja através de uma rede social ou pessoalmente, mas eu tenho que colocar as minhas ideias à disposição do povo e ouvir as ideias e opiniões, mesmo que seja o contrário da minha, até de pontos colocar um gabinete à disposição para que a gente possa estar discutindo nossas ideias e chegarmos a alguma conclusão. Pastor, e com relação à difusão da fé, a rede social tem ajudado isso ou não? Ajuda, a rede social ajuda em vários pontos, a gente só precisa saber utilizá-lo, né? É uma rede alternativa, é um caminho alternativo, onde a gente pode fazer trabalhos diversos, né? Onde a gente tem muitos exemplos de aconselhamento, de pessoas que prestes ao suicídio e ao ter um contato, né, pela rede social, desiste de tal ação, tal atitude. Então, ela presta muitos serviços, bons serviços, né, mas toda a parte da internet você precisa saber como utilizar, porque tem um lado bom e um lado ruim. Agora eu vou te fazer uma pergunta, que é uma curiosidade que eu tenho. Por que evangélicos e católicos, se o livro lido pelos dois é o Evangelho? Por que essa denominação? Ou eu estou errado no meu questionamento? Não, o catolicismo era uma única religião, né, uma única igreja, e houve uma divergência interna no que diz respeito a uma doutrina muito específica, que era a fé, salvação pela fé, né, e tentou-se, né, com o Martim Lutero, né, tentou-se toda uma conversa, todo um diálogo, e como a gente já comentou aqui, o distanciamento é muito grande, né, e naquela época a reação a esse tipo de procedimento era mais grave, mais duro, né, até morte. Então, ele, não sendo ouvido, né, preferiu difundir, se afastar e procurar um novo caminho. Perfeito. No momento da história, né, política, a Alemanha e outros países europeus já tinham essa intenção, mas estavam meio sem saber como fazer. Aproveitaram o ensejo e deram apoio a ele. Surgiu aí uma nova igreja, a Igreja Protestante. Perfeito. Vereador, nós estamos chegando ao fim. Gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais. Se tivesse alguma observação a fazer, fique à vontade. Gostaria de agradecer a você, dizer para os meus amados pastores, agradecer para você, nosso jovem pastor aqui, tá? Da importância que nós temos homens públicos hoje, tá? Pessoas que realmente têm um compromisso com as igrejas. A minha posição hoje não é de ser membro da Igreja Batista de Nova Brasília. É fazer com que eu consiga levar a palavra de Deus àquelas pessoas que necessitam. Sou o presidente do PSC aqui na cidade de Campos. Na Câmara eu atendo no gabinete 6. Tenho um prazer imenso. Já vim aqui 2 vezes. Gostaria muito que você pudesse, uma hora, poder passar no meu gabinete também, tomar um café comigo. Vai ser muito importante para a gente. E, pastor, da mesma forma, eu me coloco à disposição do senhor, da sua igreja, tá, para que a gente possa levar o homem público e, ao mesmo tempo, estar falando de Deus também, que eu acho que, para mim, hoje, essas duas coisas caminham paralelamente e são muito importantes para a sociedade. Pastor, muito obrigado pela presença. Suas considerações finais.
Eu que agradeço, Cláudio, você, toda a equipe, o vereador Genásio, né? É um prazer sempre estar aqui discutindo, discorrendo sobre esse tipo de assunto, que é tão difícil, né? De a gente poder tentar passar um pouco. As pessoas estão muito com uma visão, às vezes, deturpada das coisas, né? A população, muitas das vezes, influenciada por outros tipos de mídia, de caminho, e essa TV aqui, esse espaço aqui para a gente poder conversar um pouco é sempre muito bom. E eu quero agradecer o vereador, quero agradecer a você, muito obrigado e estamos aí. Estamos terminando mais um programa Polêmica e até semana que vem com mais um entrevistado ou com uma entrevista conjunta.